call is now being recorded. Olá, turma. Sou o professor Francisco Braga e sou o professor formador da disciplina Metodologia da Pesquisa do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho dois tipos de trabalhos acadêmicos: relatório científico e artigos científicos. Vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela e os slides da apresentação de hoje. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura de um trabalho científico. Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na última aula. Então, na nossa última aula, quando nós falamos de trabalho científico, nós falamos que os trabalhos científicos tinham uma estruturação. Relembrando, nós temos aqui, tá, que um trabalho acadêmico de conclusão de curso, um TCC, por exemplo, ele tem os elementos pré-textuais, aí você vai ter a capa, a folha de rosto, tá? Que são os elementos de identificação do trabalho, você vai colocar a instituição, o nome do autor e também o objetivo desse trabalho. Você vai ter o sumário, onde vai ser colocado as seções que você desenvolveu durante todo o trabalho, um resumo na língua vernácula, no caso aqui nosso, Brasil, português, na língua inglês, né, chamado de abstract, esse resumo, uma lista de figuras, onde você pode ter tabelas, pode ter fotos, pode ter quadros, uma lista de ilustrações, tá bom? Desculpe, na lista de figuras são fotos e imagens. Além de ilustração, você pode usar tabelas ou quadros. Bom, turma, os elementos textuais são aqueles elementos onde você faz a argumentação do seu trabalho acadêmico, tá? Você tem aqui a introdução, onde você vai delimitar o tema, você vai falar da importância, do que é seu trabalho, do que se trata o seu trabalho, se tem alguma relevância econômica, cultural, social, do conhecimento em si, tá? Você tem o outro elemento textual, que é o desenvolvimento, que esse elemento ele pode ser subdividido em seções, por exemplo, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões, tá? E tem também, como elemento textual, a conclusão. Todos os elementos textuais eles são obrigatórios, tá? E a numeração, quando você vai fazê-la, ela vai sendo contada desde a capa e ela só vai aparecer na segunda página da introdução, ok? No canto direito superior. Os elementos que, depois do textual, são chamados de elementos pós-textuais. Você tem a referência, que é um elemento obrigatório, você tem os apêndices e anexos, que são facultativos, né, são opcionais, e também o glossário. Ok? Então, as folhas vai seguir a paginação sequencial de cada parte. Então, revisando agora, já que nós revisamos, deu para lembrar um pouquinho do que é uma estrutura de um trabalho acadêmico. Tá? Vamos falar agora, então, do que é um relatório científico. Um relatório científico, turma, é um documento que relata formalmente os resultados ou progressos obtidos em investigação de pesquisa e desenvolvimento ou que descreve a situação de uma questão técnica ou científica. Ou seja, você pode ter um relatório técnico, um relatório científico. Um relatório técnico, ele apresenta sistematicamente informação suficiente para um leitor qualificado, traça conclusões e faz recomendações, tá? Esse é um relatório técnico. E tem um relatório científico, que é um documento em que se relatam os resultados de pesquisas realizadas ou em andamento, normalmente exigido de alunos e ou pesquisadores. Eu vou mostrar para vocês, agora, um exemplo de um relatório científico. Esse aqui é um relatório científico que é aplicado no Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife, né? Na verdade, é um relatório do IFPE que vale para todos os campos. Todos os campos. Então, aqui, veja, nesse relatório, observe que aqui você tem inicialmente aqui a identificação da instituição, os órgãos que a compõem, né? O Instituto, a Pró-Reitoria, e aqui a identificação do que é um relatório parcial. Ou seja, nos programas de PIBIC, que começam vai de julho a agosto do ano seguinte, você tem, nos primeiros 6 meses, um relatório, que é o relatório parcial,
e ao final da pesquisa você tem um relatório final. E aqui no caso desse tipo de relatório, aqui o Instituto ele pede que o autor coloque o título do projeto principal e o título do plano no qual o aluno desenvolveu, daquele projeto, ok? E aqui do lado direito você vai ter qual é o objetivo desse relatório. É um relatório parcial, apresentado à projeto de pesquisa, pós-graduação e inovação, como parte dos requisitos do programa, veja aqui, ela é parte dos requisitos do programa de PIBIC, né? E aqui o nome do orientador, o nome do aluno, o campus, no caso Recife, que vai colocar o mês e o ano da entrega do relatório, ok? De uma instituição para outra, vocês podem ter leve algumas pequenas diferenças, mas o escopo é basicamente esse. No IFPE Campus Recife, ele coloca ainda o seguinte, ele coloca quais são as normas de formatação deste relatório parcial, que ele deve vir no tipo um resumo expandido, tá? Como se fosse na forma de um artigo mesmo. Então, aqui, ele bota que o trabalho tem que ser condensado, no máximo de 5 páginas, excetuando-se a capa e o parecido orientador, e que deve apresentar de forma clara, concisa, os tópicos, ó. Introdução do tema estudado, e aqui dentro da introdução, veja, você vai colocar um parágrafo para os objetivos, a metodologia que você utilizou para chegar aos seus objetivos, os resultados e discussões, tá? Conclusões e as referências bibliográficas, tá? Então, veja que é muito parecido a estrutura do TCC também. E aqui, no caso do Campus Recife, da reitoria, do caso do IFPE, ele usa como norma a fonte calibre 11, sem negrito, com alinhamento justificado, espaçamento 1,15 e as letras na cor preta. Bom, esse relatório aqui, eu coloquei ele em template para vocês na sala do AVA. Então, vocês podem obter no formato editável lá na sala do AVA, tá bom, pessoal? Já está lá para vocês posto esse template do relatório. O template, para ficar bem claro, é um arquivo no qual ele já vem formatado dentro do padrão que é pedido, e você faz só colocar os seus textos e já vai estar tudo certinho. Bom, turma, e o que é um artigo científico? O artigo científico, turma, é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, segundo a NBR 6022, de 2003, ok? Então, turma, um artigo ele pode ser dividido como artigos originais, naquele você tem publicações que são originais, publicações que são inéditas também. Você tem o artigo chamado de relato de casos ou casos clínicos, onde faz um relato de observações clínicas ou de situações que acontecem. E tem também o artigo chamado de artigo de revisão. Nesse caso aqui, é um artigo onde você faz uma avaliação crítica, sistemática, do que já foi publicado na literatura sobre aquele assunto. Então, você faz um apanhado de vários artigos, você faz análise do que você está se propondo. Bom, e quais são os elementos constitutivos de um artigo? Veja, elementos pré-textuais. Você vai ter o título, se houver subtítulo, você também coloca, o nome do autor e filiação. A filiação é o vínculo do autor com alguma instituição de ensino ou de pesquisa. O resumo, em português, e a versão em inglês, que é o abstract. E palavras-chave ou keywords, tá? Tem artigos que ele pede uma terceira língua em espanhol. Depende de qual revista você vai submeter a sua publicação. Os elementos textuais, você vai ter introdução, material e métodos, ou metodologia, ou percurso metodológico, resultados e discussão, ou resultados / discussão, tá? Eles podem vir em tópicos separados ou juntos em um único tópico. E também conclusão. Esses são elementos textuais. E os elementos pós-textuais, as referências, que é obrigatório, e também você tem os apêndices ou anexos que podem aparecer no artigo. Bom, então, vamos lá. Então, é o seguinte. Vamos ver aqui um exemplo do que... Pronto.
Um artigo científico, ele é uma parte muito importante, depois do título, né? É a questão do resumo. O resumo vai ser a parte do artigo onde você faz uma descrição sucinta, clara e objetiva do que é seu trabalho, onde você vai colocar motivação, você coloca os objetivos, você vai colocar um pouquinho da metodologia, os principais resultados de discussão e algumas considerações. Então, isso é o resumo do seu trabalho, tá? Por exemplo, aqui neste resumo aqui, vamos decompor por partes, tá? Veja, se nós olharmos aqui, opa, veja, este roteiro tem por objetivo orientar o estudante na preparação de relatórios e artigos científicos. Então, isso aqui, turma, é o objetivo do trabalho, que está em amarelo. A preparação é organizada em etapas, modelo, conceitual, resumo preliminar, primeiro rascunho, detalhamento, avaliação, elaboração, submissão. Isso aqui é o aspecto metodológico para poder você chegar a esse objetivo. O roteiro contempla o conjunto de princípios e procedimentos somente cientes pela comunidade científica. A aplicação desses princípios e procedimentos potencializa a aceitação para publicação em fóruns científicos, bem como favorece a apresentação de um conteúdo técnico de forma eficaz. Então, isso que está em verde, você poderia botar como sendo resultados. Resultados, e aqui de novo em amarelo, isso aqui são resultados e discussões. E aqui nesse último ponto, aqui nesse último parágrafo nessa última frase aqui, você tem um tópico como se fosse as considerações finais desse estudo. Então, um resumo, quando ele tem esses aspectos, ele fica bem consolidado, tá? E é importante porque o resumo é a parte do artigo onde você vai vender o seu peixe. Então, as pessoas que vão ler, leigos ou da área, eles leem o resumo para saber se é interessante ou não o seu trabalho. Bom, aí depois do resumo, vem ele também na versão em inglês, tá bom? Tem que ter muito cuidado, porque na tradução você tem que usar os termos técnicos de cada área. É interessante usar isso. Bom, então, fica bem mais claro os elementos textuais. Você tem a introdução, que é a parte inicial do trabalho, onde você estabelece, né, a importância, a justificativa, o que é o trabalho, do que se trata. E no último parágrafo da introdução, você coloca os objetivos desejados, ou objetivo geral. Geralmente você coloca um objetivo geral no último parágrafo da introdução. Você tem o tópico material e métodos, ou metodologia, onde você vai delimitar todo o universo pesquisado ou estudado, onde foi feito o trabalho, como é que foi feita a coleta dos dados, como é que foi feito a interpretação, que elementos você utilizou para interpretar, para fazer análise desses dados. E tem os resultados que podem vir separados, né? Das discussões, ou podem vir em um único tópico. E as conclusões, que aqui no caso, você deve fazer considerações que sejam suportados pelos dados que você obteve, tá bom? Na pesquisa. A referência, que é uma lista de obras que você citou ao longo do artigo, tá? Você cita as obras. Interessante que você procure pegar obras que sejam mais recentes possíveis, tá bom? Usar obras que sejam de cunho científico, provenientes de revistas e artigos periódicos, onde você tem uma revisão por pares, tá? Que dá uma maior consolidação dos seus dados. E vamos ver como é que isso funciona na prática, tá, pessoal? Na prática, como é que funciona um artigo científico? Eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui uma página na internet, onde nós vamos ver agora, por exemplo, um artigo. Se eu botar aqui, vamos ver aqui um artigo, eu peguei aqui um artigo, cadê o artigo? Bom, peguei como exemplo aqui, turma, um artigo da revista chamada Recisatec. É uma revista que ela tem um conceito B no Qualis da CAPES, tá? Então, veja a estruturação. Aqui é o nome da revista, o ISSN, tá? O volume da revista 2, número 2, 2022. Então, esse artigo foi publicado no ano 2022. Aqui, ó, gerenciamento de resíduos odontológicos, desafios enfrentados pelos cirurgiões dentistas, é o título e subtítulo, tá? Ele tem na versão português e aqui em inglês. No caso, essa revista pede em inglês. Aqui vem os nomes dos autores, tá? Veja que é uma formatação já específica para essa revista.
E aqui você tem o resumo, tá? Você tem essa primeira parte aqui, ele fala do gerenciamento, é a motivação do estudo. Ele fala aqui, ó, gerenciamento de resíduos sólidos, serviços de saúde, o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde define um conjunto de medidas obrigatórias para boas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos produzidos em clínica de atendimento odontológico. Então, aqui é como se fosse motivação do trabalho. Veja que logo depois ele vem já com o objetivo, tá? Desse trabalho tem como objetivo fazer um levantamento biográfico sobre o processo de gerenciamento de resíduos na odontologia, buscando analisar como os profissionais da área estão lidando com suas obrigações. E aqui onde tem as buscas, até aqui o restante do trabalho, você tem os resultados, tá? Aqui você tem a análise, ó, análise e discussão, ok? E você tem um trabalho bem consolidado. Veja, você tem resumo, palavra-chave, abstract, keywords, os elementos textuais de produção. Veja que aqui ele começa falando dos resíduos do serviço de saúde, tá? E ele vai cada vez mais especificando a importância do seu trabalho. No final desse parágrafo aqui, ele deve colocar aqui, ele coloca o objetivo da pesquisa. O objetivo aqui no resumo, na introdução, ele tem que estar alinhado com o objetivo do resumo, não pode ser diferente. Aqui, nesse caso, os autores colocaram a metodologia, o termo metodologia, onde, veja, ele fala que o que é um estudo? Estudo de revisão, tá? Sobre o quê? Sobre o gerenciamento de resíduos, tá? Então, a revisão integrativa, tá? Eles falam aqui, por exemplo, onde ele buscou os dados para a coleta das citações, né? Depois ele diz aqui quais foram os escritores utilizados, ok? Quais foram os critérios de inclusão, o que ele incluiu como artigo importante, o que ele excluiu. Então, isso são elementos que ele utilizou na metodologia para deixar mais assim enxuto o seu trabalho. E aqui ele colocou aqui a revisão de literatura, tá? Alguns autores eles colocam antes, tá? E posteriormente ele fez o que? Ele analisou os dados e discutiu com base na literatura que ele pesquisou, né, nas bases de dados. E depois ele finalizou com as suas considerações finais, onde ele faz uma inferência do que é importante com base nos dados que ele encontrou, e depois também tem aqui as referências. Veja que esses são os elementos básicos de um artigo científico. Aí vem uma coisa que vocês têm que ficar ligado, turma. De acordo com a revista, elas podem ter formatações ou exigências de normativas diferenciadas. Então, você tem que ver isso na hora de submeter. Para qual revista você faz? Por exemplo, tem uma revista aqui, deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui, a Research. Pronto, essa revista aqui, Research Society Development, veja, essa revista já é um formato diferente. Ó. O título aqui, alinhado à esquerda, ele pede um título em português, pede um título em inglês e um título em espanhol. Os autores já são colocados, né, alinhados à direita, né? Autor, veja, o nome do primeiro autor, né? E aqui o nome da instituição e e-mail. Depois ele pede a sequência, que é o resumo, palavras-chave, o abstract e o resumen, que é em espanhol. Posteriormente vem os elementos textuais de introdução, metodologia, resultado de discussão, conclusões ou considerações finais, agradecimentos, que é um elemento opcional, e, por fim, ele fecha nas referências, tá? Então, aqui, eu mostrei para vocês um pouquinho do que é um relatório científico, do que é um artigo científico e como é que a gente faz para estruturar bem esses artigos, tá? Espero que vocês tenham gostado e quaisquer dúvida, vocês podem entrar no fórum para falar conosco. Nós temos aqui temos 3 docentes à espera de vocês, que é a Luísa, a Luzia e eu. Estou esperando vocês na tutoria online para poder tirar possíveis dúvidas ou esclarecer outros aspectos importantes da estruturação de um artigo, de um relatório científico. Um abraço e até o nosso próximo encontro.